Ai, Não, é muita emoção. Fica difícil falar depois, né, de escutar essas falas, esses depoimentos, nossa, dá vontade de entrar na tela, abraçar a Andréia, abraçar a Giovana, nossa, abraçar você, Marcelo, te ô, agradecer. querida, muito obrigado. Sentindo aqui o calor desse É, abraço. nossa, muito, muito Olha só. emocionante. Como é que tem sido como é que você tem sentido? Você fez o lançamento, né, das Pequenas Chances. Como é essa atmosfera também de voltar, né, a tocar as pessoas, a conversar depois desse período, né, tão duro que foi o distanciamento social. E aí lançando um livro que fala sobre um tema, né, que está muito presente ainda, né, na nossa Sim, memória. com certeza. É, e eu inclusive acho que o copo vazio se beneficiou, é ruim falar, né, de benefício, eu não gosto de falar assim, mas talvez naquele momento a gente estava vivendo um luto coletivo, né, um desespero coletivo, uma dor coletiva que era dupla, né, acho que por conta da pandemia e de um governo absurdo, de horrores. Que eu tenho a impressão de que quando saiu é como se tivessem desligado uma máquina de tortura. Assim, um alívio para existir finalmente, né? É, e o Copo Vazio é um livro que fala que eu lancei durante a pandemia, o lançamento, todos os eventos lá eram tudo lives, né? Eram lives que a gente fazia naquela época. E, eu acho que as pessoas estavam precisando falar de luto, só que nem sempre o melhor jeito de abordar um sentimento, uma coisa, um problema, uma questão é diretamente, né? Então, o Copo Vazio é um livro sobre uma perda amorosa, sobre um luto amoroso, só que também é um jeito de falar de perda, de perder. Então é quase como se fosse um desvio um pouco mais leve, ainda que uma perda amorosa pode ser muito pesada, acho que é um dos grandes temas da literatura, para falar sobre algo que a gente estava vivendo ali, né? Era quase um desvio. Só que agora a Pequena Chances não vai desvio nenhum, vai direto, né? Ao ponto, a dor de perder uma pessoa muito importante, a dor da morte, a dor da falta, né? E que enfim, que eu escrevi a partir da experiência muito dolorosa da morte do meu pai. E eu acho que talvez toda vez que a gente fale sobre a morte do pai, a gente está falando também, em alguma medida, sobre a morte da tradição e sobre ter chegado o momento de ser responsável pela própria vida e pela própria criação e pelo mundo, né? E pelo que a gente deixa no mundo, né? Então acho que todo livro que fala, e que são muitos livros na história da literatura que falam sobre a morte do pai. E eu acho que a gente está falando também da morte da tradição e do que fazer, né, quando a partir daí. E eu acho que a recepção que As Pequenas Chances têm tido até agora olha, hoje é dia 22, o lançamento dele em São Paulo foi dia 16, o primeiro lançamento, o primeiro evento de lançamento foi dia 16 de agosto, então faz 1 mês e 4 dias que o livro foi lançado, é um bebezinho. Só que é um bebezinho que já está assim, me dando muitas alegrias, o que é também uma contradição, porque há uma culpa, né, de sentir tanta alegria por um livro que foi escrito a partir de uma dor tão bruta, né? Eu acho que eu até falei isso no dia do lançamento. Eu estava muito feliz, estava um lançamento lindo, mas eu pensava, nossa, é como se eu estivesse me beneficiando da morte do meu pai, né? E eu lembro que até que perguntaram como é escrever sobre alguém que já morreu no lançamento. Como você acha que seu pai se incomodaria? Aí eu respondi, e é algo que eu de verdade sinto, né, eu acho que não. Eu sinto que meu pai, confia no que eu faço, assim, sabe. E que o que me deu
foi muita vontade de conversar com ele sobre o livro, assim, sabe. Nossa, depois que assim que eu estava lançando o livro, eu falei: "Nossa, como eu queria conversar com ele, contar para ele o que eu escrevi, tudo que está acontecendo", esse retorno bonito, assim. Eu recebo mensagens diárias de pessoas que estão lendo o livro, que se emocionam com a história, ou porque perderam alguém, ou porque têm medo de perder, ou porque descobriram que nunca tiveram um pai. Então, assim, vários tipos de retorno muito, muito bonitos que eu tenho tido.